Eu sou Guilherme Ferreira, sou da usina São Manuel. Nossa empresa foi fundada em 1949 e produzimos cerca de 4 milhões de toneladas por safra. Nossos maiores valores são respeito, transparência, engajamento e inovação. Dentro de inovação, sempre buscamos sistemas que nos auxiliem na redução de custo, na melhoria dos nossos processos, tomada de decisão, fazer mais com menos. Dentro disso, a inteligência geográfica tem se mostrado uma ferramenta muito poderosa e o Solo System tem cuidado de todo o nosso processo de aplicações em taxa fixa e variável. A aplicação Solo System auxilia no planejamento da amostragem de solo, como por exemplo na seleção das fazendas a serem amostradas no dia, bem como na roteirização do trajeto no campo. Além disso, o sistema nos traz uma característica importante, que é a cerca eletrônica ao redor do ponto de coleta, o que nos traz uma confiabilidade no processo como um todo. Todas as amostras coletadas são identificadas através de um sistema de código de barra, garantindo a rastreabilidade dos dados na fase de campo, laboratório e escritório. O sistema também permite que os laboratórios enviem seus dados através de uma plataforma única, onde são feitas validações prévias, garantindo a segurança e a qualidade da informação que depois vai ser utilizada para recomendação agronômica. Hoje as análises de solo são entregues numa plataforma digital, onde é possível visualizar através de mapas, e um serviço que era feito em meio período, hoje pode ser resumido em 2 ou 3 cliques. Isso para nós é a transformação digital dos nossos processos. A gente chegou agora aqui na hora do campo, na aplicação de um dos produtos gerados pela parte final da ferramenta, que é a aplicação dos produtos, tanto a taxa fixa quanto a taxa variável. E aqui é onde a gente consegue enxergar alguns resultados do tempo estimado que a gente ganha de processamento do escritório para chegar no campo. Então, um processo de interpolação que era gerado em horas, ele chega aqui no campo em minutos e a gente tem um valor agregado em toda essa plataforma pelo tempo. Outro fator interessante da ferramenta é que todo o mapa gerado de taxa fixa ou taxa variável que vai para o campo para aplicação, ele consegue atender a todo tipo de controlador existente no mercado. Todo esse processo envolve muitas pessoas e milhares de reais todos os anos. O sistema Solo System vem para unificar e simplificar esse processo, reduzindo os nossos custos e aumentando a produtividade agrícola. Tudo isso é só o início da nossa transformação digital. Obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Queria agradecer o convite para poder dividir essa experiência que nós tivemos com a utilização da informação geográfica, dessa informação tão poderosa num processo na nossa rotina e dividir com vocês os resultados que a gente está tendo com essa ferramenta. Então, para começar, queria apresentar a nossa empresa. Nós somos uma empresa familiar de 1949. Nosso CEO é o Carlos Dinucci. Nós estamos em São Manuel, que fica a 250 quilômetros daqui de São Paulo. Produzimos em torno de 4 milhões de toneladas todos os anos de cana moída. E alguns dos números eu trouxe aqui no slide do que nós produzimos de produtos finais, que são o açúcar branco, o etanol anidro e o hidratado, e a levedura seca inativa. Trazendo um pouco do contexto do agronegócio, eu quis colocar essa contextualização no começo da apresentação para mostrar um pouco do que representa toda essa rotina do campo no nosso país e o que ela impacta em toda a economia do nosso Brasil. Então, se a gente fizer uma busca por agronegócio dentro do Google, aparecem mais de 6 milhões de registros de notícias falando a respeito do agronegócio, um volume bem expressivo. Depois, todas as notícias desse ano têm mostrado o agronegócio numa vertente diferente do nosso país, com crescimento,
aumentando o nosso PIB por uma questão de safra recorde, mostrando mais uma safra maior dentro do ano. Então, tudo isso tem nos ajudado, na contramão do que a gente vê no contexto do Brasil, com crise econômica, com recessão, enfim, com tudo aquilo que vocês conhecem tão bem. E o que nós temos feito para resolver, para superar essas barreiras dentro do nosso dia a dia? Eu separei de uma forma didática os pilares que têm nos levado ao sucesso dentro do agronegócio. Então, a redução do custo, a redução do retrabalho, o aumento da eficiência em todos os processos nossos, o aumento da produtividade, e isso passa, obviamente, por inovações. É mandatório. E, dentro disso, eu coloquei também a missão, a visão e os valores da nossa empresa para mostrar para vocês como nós estamos alinhados com isso. Porque, dentro dos valores, um dos nossos pilares é a inovação. Então, nós entendemos e estamos certos de que a inovação é de fundamental importância para o nosso sucesso e para o sucesso do agronegócio. Mostrando um pouco da evolução das inovações dentro da nossa empresa, da usina São Manuel, nós começamos desde 2007 a modernizar os nossos processos, começando desde um controle de vazão automático nos equipamentos de campo, passando por telemetria com computadores de bordo, sensoriamento dos equipamentos e de toda a lavoura. Depois, trabalhando na linha de piloto automático, hoje um trator ele é guiado por um GPS na lavoura, onde o tratorista se preocupa com outras coisas mais importantes do que simplesmente seguir uma linha de cana, de soja e de qualquer outra cultura que tiver. Depois, passamos no ano de 2014 a projetar tudo aquilo que nós tínhamos no campo, e aí entra muito a questão da informação geográfica, então ter mapas de elevação, toda a altimetria bem detalhada do terreno, poder ter modelos que nos ajudem a simular quais são os melhores perfis de sucação e de linhas de plantio. E, por último, agora em 2016, estamos iniciando mais profundamente a nossa transformação em conjunto com o ArcGIS, com as soluções da Esri, e a Imagem tem sido uma parceira muito efetiva no nosso trabalho, tem nos ajudado a solucionar os nossos problemas de fato. E ali dentro a gente adiciona também o imageamento com drones, com mapas de produtividade, monitores de produtividade no campo também. O case que eu trouxe para vocês chama-se Solo System, nós vimos um pouco no vídeo das soluções dele, e eu vou detalhar um pouco para vocês o que esse software faz de tão diferente que revoluciona o mercado da agricultura de precisão. Então, começando o contexto, nós temos uma popularização da agricultura de precisão no país e no mundo como um todo. Então, todo mundo fala de agricultura de precisão, que gostaria de ter, que gostaria de fazer, mas nós temos muitas ferramentas especialistas no mercado, diversas, todas muito boas, mas sempre cuidando de uma etapa única do processo. E o principal, falta uma comunicação entre elas. E toda vez que nós temos que fazer a comunicação entre elas, fazer essas ferramentas se conversarem, começam a surgir os problemas. Então, nós pensamos em uma ferramenta que pudesse cuidar do processo de ponta a ponta. Por quê? Nós vemos uma gestão descontinuada no modelo que imperava até nós desenvolvermos esse processo e essa ferramenta. E tudo isso gera um retrabalho, gera gasto de tempo e de dinheiro que poderia estar sendo melhor aproveitado. Então, mostrando um pouco das etapas onde o Solo System trabalha, ele trabalha desde a amostragem de solo, que seria a operação de coleta da terra mesmo no campo, para depois, posteriormente, enviar essa análise de solo para ter os dados analíticos e poder fazer uma recomendação agronômica. E depois passa pelos mapas de recomendação agronômica que vão ser enviados ao campo para os tratores e para os equipamentos aplicadores e também depois receber os dados dos equipamentos, falando como foi feita a operação, se ela foi feita de forma correta, com qualidade que a gente gostaria de ter. Todo esse processo, falando da nossa empresa, gira em torno de 30 milhões todos os anos. Todos os anos nós investimos 30 milhões nesse processo inteiro. Cerca de 100 colaboradores envolvidos dentro das operações, contando todas as etapas. E é um processo chave para a produtividade agrícola, que é o maior pilar da saúde financeira de uma empresa agrícola. E como que nós começamos a solucionar esses problemas? Então, entrando um tópico por vez, dentro da amostragem de solo, qual era o problema? Nós precisávamos ter certeza de que o colaborador ia até exatamente o ponto que nós tínhamos
desenhado dentro do escritório. E antigamente nós tínhamos que confiar apenas no colaborador. Hoje, trabalhando com o conceito de cerca eletrônica, o ponto só pode ser coletado na hora que ele chega num raio de aproximadamente 10 metros da onde deveria ser feita a coleta. Então, isso me garante de que o colaborador foi exatamente onde nós queríamos que ele fosse. Depois, uma agenda de levantamento. Antigamente, ele tinha que passar pelo escritório, pegar uma lista impressa para ir até o campo, algo que é impensável hoje. Ele já recebe isso no tablet dele e pode ir até o campo sem nem ter que passar pelo escritório, ninguém tem que direcionar ele. Todo o controle é feito com código de barras, QR Code, da forma como acharem melhor, que também garante que não vai ter um erro de digitação ou algo parecido. E a roteirização do campo. Só na nossa empresa nós temos cerca de 50 mil hectares. De uma distância de uma fazenda na outra, chega a dar mais de 100 quilômetros de uma para outra. Então, para fazer a gestão de uma equipe que pode ir de uma fazenda na outra, é importantíssimo usar essa informação que nós temos no escritório, essa informação georreferenciada, para poder direcionar melhor a nossa equipe no campo também. Tudo isso foi feito. Então, só mostrando algumas imagens do sistema, ele dá um erro na hora que o colaborador tenta fazer algo indevido, que não está na nossa cerca eletrônica. E aqui mostrando um pouco da roteirização no campo, o direcionamento do pessoal de campo até chegar no detalhe no ponto. Um outro ponto importante que nós conseguimos melhorar junto com essa solução foi com relação aos laboratórios. A maioria das empresas terceiriza essa operação laboratorial, de mandar essa análise de solo para ser feita a avaliação analítica. E depois cada laboratório tem uma forma de mandar um modelo, um site, uma planilha, cada um tem uma metodologia. Nós desenvolvemos um website onde o laboratório cadastra isso, essas análises, toda essa informação é validada previamente com o nosso banco de dados, então para verificar se o ponto realmente foi amostrado, se é uma análise pertinente. Já referencia essas análises que depois vai ajudar no processo seguinte, faz uma checagem de divergências, se o laboratório por algum motivo errou numa análise, o próprio software já evidencia isso para o laboratório e evita que eles nos passem uma informação errada e faz toda a integração com o ArcGIS sem que eu tenha que clicar em um botão ou que tenha que fazer uma integração por fora. Então, aqui mostrando um pouco dos detalhes, esses campos em vermelho são os campos onde tem alguma divergência e isso volta para o laboratório fazer uma reanálise nesse ponto, poder devolver para a gente com uma confiabilidade maior. Depois, na parte de interpolações, essa era uma das etapas mais complicadas do nosso processo, porque exigia muito trabalho manual e sempre dava algum tipo de dor de cabeça com relação às integrações. Da forma como desenhamos, nós utilizamos o próprio ArcGIS Desktop e isso nos garante uma flexibilidade, porque eu posso utilizar o processo de interpolação que eu quiser, eu quero usar uma crigagem, quero usar o inverso da distância, da forma como eu quiser, eu posso colocar lá dentro. Se quiser analisar os semivariogramas para depois fazer uma melhor interpolação também, isso fica por conta do usuário. Nós podemos hoje fazer algo personalizado. Todo esse processo é automatizado, então aquilo que no vídeo nós vimos que se gastava um dia inteiro para fazer, hoje com poucos cliques um analista dentro do escritório consegue fazer toda essa etapa. Depois essas informações são enviadas para o campo, já com os formatos dos controladores que vão ser usados nos tratores e nas máquinas aplicadoras, que também me garante uma segurança de que, na hora que estiver na etapa do campo, aquilo que eu desenhei dentro do escritório está sendo aplicado. E depois, toda essa rotina que era utilizada por um ou mais softwares, eu faço tudo dentro do ArcGIS Desktop. Depois, dentro das recomendações, cada empresa tem uma vertente técnica, uma forma de entender a produtividade agrícola e cria-se um padrão de nutrição para determinada cultura. Então, nós criamos também uma metodologia onde você insere os critérios que vão dar a tua recomendação. Não precisa ser algo engessado ou que seja padronizado para todos. Isso garante que cada pessoa que for utilizar o software vai poder colocar aquilo que ela usa no dia a dia para dentro da ferramenta. Isso, de novo, garante que você tenha uma segurança muito grande com as informações que você está enviando para o campo e com aquilo que o teu operador vai receber. Toda essa validação é feita via web, que garante que se eu não estiver dentro da minha empresa, a operação não para. Então, hoje, eu aqui em São Paulo, se eu quiser liberar uma recomendação agronômica lá para São Manuel, a 250 quilômetros daqui, é possível.
Antigamente, se eu tivesse um sinal de celular e um bom analista na outra ponta, talvez funcionaria, mas com uma segurança muito menor, com certeza. E depois de todas essas recomendações, poder gerar também relatórios gerenciais. Imaginem vocês controlar toda essa operação que está acontecendo no campo simultaneamente e poder chegar para um gestor e falar para ele se ele está agindo da forma correta ou se ele tem que mudar a forma como ele está trabalhando. Isso só é permitido com um relatório gerencial. E, por fim, cercando toda a ferramenta, todo esse processo, são os mapas de pós-aplicação. Nas metodologias tradicionais, isso também seria um novo software, uma nova plataforma desintegrada e possivelmente não daria um mapa com tanta qualidade como nós temos com essa aplicação do Solo System. Então, você consegue importar para dentro do seu banco de dados uma quantidade de registros gigantesca. Só para vocês terem uma ideia do volume de informações, eu estava vendo a apresentação do pessoal da IBM, em só uma aplicação nossa de defensivos, em uma área de mais ou menos 100 hectares, nós chegamos a gerar uma nuvem de pontos de quase 1 milhão de pontos. Então, para trabalhar isso fora do server, para trabalhar isso fora do ArcGIS, gerava um tempo muito grande. Hoje, essa importação é feita praticamente automática. Então, nós não temos mais a dificuldade de trabalhar com esse volume de informação tão grande. Ele já trata todas as sujeiras que vêm da informação do campo e gera um mapa como esse, me mostrando se eu tenho pontos a melhorar na minha aplicação, se minha aplicação ficou conforme o que nós tínhamos desenhado. Podendo corrigir erros operacionais e aumentando, obviamente, a nossa produtividade com os nossos planos de ação e planos de mitigação. E eu trago de novo aquele slide que eu mostrei no começo, falando a respeito do que nós podemos fazer para mudar esse cenário e para pensar, e trazer alguns números para vocês do que nós imaginamos que o software pode nos ajudar. Então, falando um pouco em custo, aqui eu fui muito modesto e coloquei apenas a redução de 1% no erro da aplicação de defensivos no campo. Isso, numa empresa como a nossa, representaria em torno de R$120 mil por ano. Isso eu estou falando de economia, não tem nada de novo ou de muito diferente. É simplesmente estou aplicando a coisa certa no lugar certo. É disso que estamos falando aqui, não é? Então, uma redução financeira muito simples, considerando apenas 1% nessa redução. No retrabalho, também fui conservador e coloquei 2 horas a menos no processo. Então, toda vez que eu entro para gerar um mapa de interpolação, eu ganho 2 horas do meu analista, que pode estar usando outras ferramentas, pode estar usando o Insights para fazer uma análise e me retornar uma produtividade maior também. Aumento na eficiência, eu tenho 30% a menos em conexões de softwares distintos. Além de me garantir uma segurança na informação, que está tudo em um lugar único, tudo em um lugar só, eu consigo fazer isso num tempo muito menor. Produtividade, todas as análises estão georreferenciadas, guardadas dentro de um banco de dados, o que me garante qualidade na análise que eu vou usar para fazer recomendação agronômica. Isso, invariavelmente, vai resultar em produtividade agrícola. E a inovação está dentro do controle, como eu falei para vocês, do controle total do processo. Então, nós entendemos que é algo muito simples o que nós fizemos, mas dizem que as boas coisas são simples, não precisam ser complexas, mas ela é como um processo, algo muito inteligente e algo que tem nos ajudado a superar essa barreira, a mudar a forma como temos trabalhado e temos um futuro muito grande pela frente. Como eu disse para vocês, está no nosso DNA a inovação e entendemos a imagem como uma parceira nossa, nos ajudando em outros momentos, em outras situações que vão aparecer, mas com soluções que sejam tão simples como o que eu apresentei para vocês, mas que sejam efetivas e nos ajudem a melhorar os nossos processos no nosso dia a dia. Era isso que eu tinha para dividir com vocês, agradeço a atenção.